E aí, meus irmãos, como é que tá? Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a consequência da falta do conhecimento. Alguns falsos mestres, eles classificam a falta de conhecimento como sendo simplicidade. Mas as escrituras é claro em mostrar para nós que a falta de conhecimento, ela é o quê? Pecado, é o desprezo pelas escrituras. São pessoas que não querem conhecer a Deus, que não querem conhecer os seus ensinamentos. São pessoas que desprezam a palavra de Deus. Então nós vamos começar aqui com um texto que está em Oséias, no capítulo 4, no verso 6, onde Oséias foi um profeta que foi levantado, para pregar para um povo que havia se afastado de Deus. Então ele vai chamar esse povo ao arrependimento. Profeta Oséias. Então nós vamos ler aqui o versículo 4, o capítulo 4, no verso 6. Olha para os irmãos ver. Vou ler bem devagar, para os irmãos prestar bastante atenção, que quanto mais devagar os irmãos ler, mais a mente dos irmãos vão abrir. Olha para os irmãos ver. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento, pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento. Também eu os rejeitarei, para que não seja mais sacerdote diante de mim, visto que vocês se esqueceram da lei do seu Deus. Também eu me esquecerei dos seus filhos. Então nós estamos vendo aqui o nosso Senhor Deus falando que os sacerdotes, eles haviam o quê? Eles estavam o quê? Desprezando o quê? O conhecimento. E por eles desprezar o conhecimento de Deus, eles seriam o quê? Rejeitado. Por quê? Rejeitar o conhecimento de Deus, rejeitar a palavra de Deus, é rejeitar o próprio Deus. Os irmãos estão compreendendo? Eles estavam rejeitando o quê? A palavra de Deus revelada nas Escrituras. Os irmãos estão compreendendo? Então, veja bem, a história está se repetindo. Nós estamos vendo que os sacerdotes lá atrás, eles estavam rejeitando o conhecimento, eles estavam rejeitando as leis de Deus, a palavra de Deus. Olha para os irmãos ver. Para agora e começa a pensar. Denominações estão fazendo o quê? Anciões, cooperadores estão fazendo o quê? Rejeitando o conhecimento de Deus, a palavra de Deus, que as pessoas busquem conhecimento, que as pessoas cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que as pessoas conheçam quem é Deus. Por quê? Deus, ele se revela nas Escrituras, revelação especial de Deus. E para que nós possamos conhecer a sua vontade revelada, nós temos que fazer o quê? Estudar as Escrituras, conhecer os seus mandamentos. Os irmãos estão vendo que o sacerdote lá atrás foi rejeitado. Por quê? Porque rejeitou a palavra de Deus. E aqueles que estão na frente, como Paulo, ele fala, lá em Timóteo, capítulo 2, no verso 15, que aqueles que estão na frente, eles foram postos para quê? Para ensinar o povo de Deus. Eles têm que fazer o quê? Eles têm que manejar bem a palavra de Deus. E o que significa manejar bem a palavra de Deus? Eles têm que o quê? Que estudar. Para quê? Para que possa ensinar a palavra de Deus ao povo, com fidelidade, com verdade, sem distorcer a palavra de Deus. Então por isso que os obreiros, aqueles que estão na frente, eles têm que o quê? Manejar bem a palavra de Deus. E ele só pode manejar bem a palavra de Deus se ele o quê? Aprofunda no conhecimento. Se ele busca conhecimento. Os irmãos estão compreendendo? Olha o que está escrito lá em Provérbios, capítulo 13, no versículo 13. O que está escrito? Olha o que está escrito. Quem despreza a palavra de Deus, paga por isso.
Opa, olha o que o Senhor Deus está falando aqui. Que quem despreza a palavra de Deus, paga por isso. Os irmãos estão compreendendo? Mas quem respeita a palavra de Deus, ele é o quê? Galardoado. Mas quem rejeita a palavra de Deus, Deus traz sobre ele o quê? A destruição, a ruína. Os irmãos estão compreendendo? Aqui já começou a falar o que? A consequência de rejeitar a palavra de Deus, que está o quê? Revelada nas Escrituras. Os irmãos estão compreendendo? É o mesmo que vai acontecer em Oséias capítulo 4, no verso 6, com o sacerdote. Mas o grande problema está aqui. Aqui está o grande problema. Porque não somente os sacerdotes será destruído, mas também o povo, a nação de Israel. Por quê? Eles estão seguindo o quê? Guias cegos, que abandonou a palavra de Deus. E por abandonar a palavra de Deus, estão conduzindo eles até outros deuses. Os irmãos estão compreendendo? Porque muitas pessoas, eles fazem parte de falsas igrejas. E diz não concordar com aquilo que é pregado. Mas ele está ali, junto, participando da ceia, tendo comunhão com aquelas pessoas que estão na frente, com aqueles líderes que estão pregando o quê? Heresia. Os irmãos estão compreendendo? E ele está levando pessoas para ouvir o quê? Heresia, engano, de pessoas que desprezam a palavra de Deus. Os irmãos estão compreendendo? Então qual que é a consequência? A consequência, como está escrito em Oséias, é o quê? A destruição. Por quê? A destruição por ignorar as Escrituras. Por ignorar a Escritura, o povo será destruído. Os irmãos estão compreendendo? Por quê? Ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Deus. Porque as Escrituras é a própria palavra de Deus. É a palavra de Deus. É Deus falando conosco. E se você ignora a palavra de Deus, você está rejeitando o próprio Deus. Então, por isso, aquele povo foi destruído e a história se repete nos nossos dias. Vemos hoje, denominações com tópicos de ensinamento proibindo as pessoas de estudar as Escrituras, proibindo as pessoas de adquirir conhecimento bíblico. Então vemos o que? Aqui. O mesmo que estava acontecendo naquele tempo, onde os sacerdotes rejeitavam a palavra de Deus, acontecendo hoje. E ensinando o povo a desprezar a palavra de Deus. Os ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo, impedindo que o povo conheça quem é o nosso Deus. E o povo não tendo conhecimento das Escrituras, eles também não conhecerão o Evangelho de Jesus Cristo. Os irmãos estão vendo a consequência? E como Deus não poupou aquele povo, Ele também não vai poupar esses hoje que desprezar a palavra de Deus. Olha o que está escrito lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 8. Fala aqui: rejeitar a instrução de Deus, a sua palavra, é rejeitar o próprio Deus. O apóstolo Paulo falando para a igreja de Tessalônica que rejeitar a palavra de Deus, a instrução revelada nas Escrituras, é rejeitar o próprio Deus. Olha o que Jesus vai falar para os saduceus, lá em Mateus, no capítulo 22, no verso 29. Fala: o erro de vocês está no fato, o erro de vocês está no fato de não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então aqui é uma resposta de Jesus aos saduceus, um grupo religioso que não acreditava na ressurreição.
Então Jesus está mostrando que o erro deles estava no fato de não conhecer a palavra de Deus. Os irmãos estão compreendendo? Que o erro hoje está no fato das pessoas não conhecer a palavra de Deus. E por não conhecer a palavra de Deus, estão sendo o quê? Enganados, acreditando em falsos mestres. Muitos, eles mudam o sentido das palavras, e como afastou o povo de Deus da palavra de Deus, das escrituras, e levou o povo ao misticismo, essas pessoas estão crendo em mentiras. Olha para os irmãos ver o que está escrito lá em Josué, capítulo 1, no versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro. Os irmãos estão ouvindo? Deus está dando uma ordem para Josué para que ele não deixe de pregar o quê? A palavra de Deus. O que está escrito nas escrituras. E ele deve meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Olha a ordem de Deus para Josué. Não deixar de falar o quê? A palavra de Deus, as leis de Deus. E meditar nela de dia e de noite. Por quê? Para que ele pudesse ensinar, conduzir o povo. Os irmãos estão entendendo? O que é meditar? Muitas pessoas acham que meditar é fechar o olho, ficar ali uns minutos na comunhão, né? Eles acham que é isso. Mas meditar, irmão, aqui é estudar. É estudar. É pensar, é refletir sobre as escrituras. É buscar o conhecimento para que ele possa o quê? Ensinar o povo. Ensinar o povo. Para você se tornar um professor, o que você tem que fazer? Você tem que estudar. Para você ser um engenheiro, o que você tem que fazer? Você tem que estudar. E para você adquirir conhecimento das escrituras, o que você tem que fazer? Estudar, ué. Entender o que está escrito. Porque senão o irmão não vai conseguir fazer discípulos. Porque para fazer discípulo, os irmãos têm que fazer o quê? Os irmãos têm que ensinar o que realmente está no texto. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos têm que pregar o que está no texto. Os irmãos não podem falar, eu penso, eu acho, eu sinto que é assim. Não. Os irmãos têm que ter o quê? Convicção. Os irmãos têm que pregar o que realmente está no texto. A verdade. É isso que Deus está ensinando para Josué. Para que ele pregasse o quê? A verdade para aquele povo. Olha o que está escrito lá em 1 Pedro 3, no verso 15. Olha a ordem. Estejam sempre preparados para defender a razão da vossa fé. Os irmãos estão compreendendo? E para defender aquilo que você acredita, você precisa de quê? Conhecimento, estudo. O cristão ele não consegue defender as escrituras se ele não conhece. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos devem conhecer as escrituras para defender os motivos pelos quais os irmãos creram. Os irmãos estão entendendo? E os irmãos só podem fazer isso com o quê? Com o conhecimento bíblico. Os irmãos estão compreendendo? A nossa fé, ela está fundamentada na onde? Em fatos históricos que estão revelados aonde? Nas Escrituras. Os irmãos estão compreendendo? A nossa fé, ela não está fundamentada não um tiro no escuro. Ela está fundamentada em fatos, convicções que estão reveladas nas Escrituras. É isso que o evangelista Lucas, ele fala para aqueles irmãos ali, do evangelho ali, né? Ele escreve o seu livro para mostrar para aqueles irmãos que o cristianismo está fundamentado em fatos históricos, não no misticismo. Os irmãos estão compreendendo? Então,
vimos aqui diversos textos mostrando que a consequência da falta do conhecimento, de desprezar as Escrituras, isso trará o que? A destruição. Como aquele povo foi destruído por falta de conhecimento. Da mesma forma, essa geração, como aquele sacerdote foi rejeitado por Deus, por desprezar o conhecimento da palavra de Deus. Hoje, estamos vendo o mesmo, anciões, cooperadores, falsos mestres, desprezando o conhecimento da palavra de Deus. E por isso, será rejeitado por Deus no último dia. E olha para os irmãos ver também, porque hoje, que muito jovem, quando ele vai para a faculdade, ele ingressa no trabalho, ele vai estar com diversas pessoas que acreditam de diversas formas diferentes, porque são diversas crenças. Esse moço, se ele não tiver estruturado na palavra de Deus, o que vai acontecer com esse moço? Se a fé dele não tiver fundamentada nas Escrituras, se ele não tiver convicção daquilo que ele acredita, o que vai acontecer com esse moço? Ele vai ser o quê? Influenciado. É por isso que Deus dá a ordem para que os pais inculcassem na mente dos seus filhos o quê? A palavra de Deus. Os irmãos estão compreendendo? Para que eles pudessem ter convicção da sua fé. Por quê? Quando esses jovens, essas pessoas chegarem na faculdade, eles vão estar com diversas pessoas, ateus, espíritas. Essas pessoas, elas terão bons argumentos para defender aquilo que elas acreditam. E se essa pessoa não está fundamentada na palavra de Deus, nas Escrituras, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ser o quê? Influenciada. Ela vai acreditar naquilo que aquela pessoa está falando. Por quê? O que ela acredita, o que esse jovem, o que essa moça acredita, não se sustenta diante das Escrituras. Ele não está estruturado biblicamente. Os irmãos, está compreendendo? Qual que era a missão hoje de um líder de jovem, de uma reunião de jovem? Formar moços biblicamente. Formar o quê? Maridos bíblicos, pais bíblicos, para estar preparado para o quê? Para o futuro. Essa era a missão de uma reunião de jovens: formar moços bíblicos, formar maridos bíblicos, moças bíblicas, mulheres bíblicas, homens bíblicos. Os irmãos estão compreendendo? Mostrar para esses moços qual é a missão do marido, qual que é a missão de um pai. Os irmãos estão compreendendo? Essa era a missão de uma reunião de jovens. Qual que é a missão do marido? Sacerdote, provedor, intercessor pelo seu lar. Era aquele líder de jovem mostrar para aquele moço a sua missão, o seu futuro, preparar ele para o futuro. E de que forma que ele seria preparado? Através das Escrituras. Não no que eu penso, no que eu acho, no que eu sinto, mas tudo que for falado, aquele líder de jovem, aquele cooperador de jovem, o que ele tinha que fazer? Mostrar nas Escrituras. Os irmãos estão compreendendo? Para aquele moço, para que fosse inculcado na mente daquele jovem, daquele moço, que a palavra de Deus. Para quando ele chegar diante de um ateu, diante de um espírita, diante de uma pessoa que não crê em Deus, ele sabesse o que? Responder a razão da sua fé, o porquê que ele creu em Deus. Essa era a missão de uma reunião de jovens. Mas infelizmente o que nós vemos hoje? Completamente o oposto disso, onde igrejas estão sendo levadas ao misticismo. Uma criança hoje já nasce e o que muitas das vezes que é feito, que é ensinado nesses cultos, nessas reuniões de jovens, crianças abraçar, pular, já vai implantando naquelas moças, naquelas crianças o quê? O misticismo. E essas crianças vão crescendo
sem conhecimento bíblico, sem saber nada, sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, e quando chega a um certo ponto da vida, ela abandona aquela denominação. Por quê? Ela não foi preparada, ela não foi estruturada. Ela não foi estruturada para ser um moço, para ser um pai de família, para ser um homem, para enfrentar o quê? O futuro, biblicamente. Os irmãos estão compreendendo? Então, aqui, irmãos, vemos aqui hoje, então, a consequência da falta do conhecimento. O simples passa e sofre a pena, mas o sábio, o prudente, ele desvia do mal. Os irmãos estão compreendendo? Ele desvia do mal. Então, a ignorância, ela o quê? Ela aprisiona, mas o conhecimento, ele liberta. É por isso que João fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, então, nós vimos aqui a consequência de todos aqueles que desprezam a palavra de Deus. E a consequência é a destruição. A consequência é essa, irmão, a destruição, por rejeitar o Filho de Deus, por rejeitar a sua palavra. Então, está aqui mais esse vídeo para os irmãos, compartilha com os demais irmãos. E a falta de conhecimento não é simplicidade, é pecado, é desprezo pela palavra de Deus, é rejeição do Filho de Deus. Vemos pessoas que se dizem cristãs, mas eles não lêem a Bíblia, eles não estudam as Escrituras. Pessoas passam aí semanas, meses, sem pelo menos pegar nas Escrituras para estudar, para entender, para ensinar os seus filhos dentro da sua casa. E você tem que fazer o seguinte: você, pai, você tem que ensinar realmente o que está no texto. Os irmãos estão compreendendo? Os irmãos não podem ensinar heresia. Então, primeiro você, pai, que é o líder do lar, o que você tem que fazer? Você tem que estudar as Escrituras para depois você ensinar o seu filho. Porque senão você vai ensinar para ele o quê? Heresia. Os irmãos estão compreendendo? Se os irmãos não estudarem as Escrituras, o que vai acontecer? Quando os irmãos vão ensinar para os seus filhos, os irmãos vão ensinar o quê? Heresia. Então, primeiro o irmão estuda, para depois o irmão discipular o seu filho e a sua esposa. Os irmãos estão compreendendo? Essa é a missão do pai: preparar o seu filho para o futuro, ensinar ele a verdade revelada nas Escrituras. Então, que Deus abençoe os irmãos e até o próximo vídeo.